Saudações acadêmicas, chamo-me Sara Naísa e trago como tema da minha apresentação a norma 26 do Sistema de Contabilidade para o setor empresarial de Moçambique, que é a contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. A estrutura de trabalho está dividida em objetivo, subsídios governamentais, tipos de subsídios, reconhecimento, reembolso de subsídios, dúvidas frequentes e exercícios práticos. O que é a norma 26? A norma 26 é uma norma específica que trata da contabilização e divulgação dos subsídios governamentais e outros apoios recebidos do governo nas suas demonstrações financeiras. Ela vai estabelecer diretrizes para que faça-se o tratamento contabilístico de todos os subsídios recebidos do governo. E ela tem como principal objetivo assegurar que estes subsídios e apoios governamentais sejam refletidos de forma clara e transparente. Os subsídios governamentais são transferências de recursos feitos pelo governo para uma entidade em troca de cumprimento de determinadas funções relacionadas às atividades operacionais da empresa. Vou dar um exemplo: uma empresa que se dedica à venda de mercadorias. Ela pode receber um subsídio do governo e o governo pode exigir que ela vende por um determinado período uma certa quantidade de mercadoria. E se ela não cumprir essas condições, o governo pode exigir que seja devolvido o subsídio, mas se ela realizar, se ela cumprir essas condições, pode reconhecer o subsídio como rendimento. Os tipos de subsídios são subsídios ao investimento, que são aqueles que se destinam a apoiar a realização de investimentos. Vou dar um exemplo. Esses subsídios ao investimento servem para apoiar, por exemplo, a aquisição de alguns bens. E esses subsídios a investimentos são em ativos amortizáveis, que são aqueles que possuem uma vida útil definida e perdem o valor ao longo do tempo. E temos ativos não amortizáveis que eles não possuem vida útil previsível, por isso não sofrem essa redução regular no valor. Também temos subsídios a rendimentos que são relativos a gastos já incorridos. Primeiro temos que saber o que são subsídios a rendimentos. Os subsídios a rendimentos são aqueles que se destinam a compensar gastos incorridos, que são aqueles gastos que já foram realizados pela entidade na exploração, como, por exemplo, a criação de postos de trabalho em uma entidade. E eles podem ser relativos a gastos já incorridos, que são aqueles gastos que já foram realizados, e eles vão servir como compensação para cobrir ou reduzir o impacto de custos nessa mesma entidade. E eles também podem ser relativos a gastos a incorrer, que são aqueles gastos que a empresa ainda vai realizar. Eles servem como uma antecipação para cobrir essas despesas futuras. E também temos os outros subsídios que não se encaixam nas definições anteriores. E também temos os empréstimos que são sem reembolsos ou sem juros. Os subsídios governamentais, incluindo subsídios não monetários valorizados acima do valor, devem ser reconhecidos quando há certeza de que a entidade cumprirá as condições estabelecidas para o subsídio e quando o subsídio for recebido. Subsídios não monetários são aqueles que não envolvem a transferência de dinheiro, mas sim de ativos. E o reconhecimento deve estar correlacionado com os períodos em que as despesas e perdas associadas forem incorridas, ou seja, quando elas forem realizadas e não apenas quando o subsídio for recebido. Um subsídio é reembolsável quando devem ser devolvidos ao governo caso determinadas condições não sejam cumpridas. E esses subsídios podem ser relativos a ativos, que o valor do ativo aumenta e haverá mais depreciação, e pode ser também para subsídios relativos a resultados, e a receita de subsídio será cancelada. Em ambos os casos, a devolução cria uma dívida e uma despesa da entidade. Temos aqui algumas dúvidas frequentes. Será que podemos reconhecer um subsídio logo que ele é atribuído? Não, nós não podemos reconhecer um subsídio logo que ele é atribuído, como o exemplo que eu dei no início. Para que um subsídio seja reconhecido como rendimento, é necessário que a empresa cumpra todas as condições associadas ao subsídio e que seja provável que os benefícios econômicos associados ao subsídio sejam recebidos pela entidade.
ela só vai reconhecer quando as condições estabelecidas pelo governo forem verificadas. Podemos contabilizar pelo seu justo valor um ativo cuja propriedade foi transferida pelo Estado sem qualquer custos. Nós podemos sim, porque o ativo foi transferido gratuitamente pelo Estado, ou seja, pelo governo, e ele pode e deve ser reconhecido pelo justo valor. O valor do ativo será registrado e o benefício recebido será contabilizado como um subsídio e será reconhecido como rendimento de acordo com as condições que o Estado for estabelecer. Temos outra dúvida. Será que podemos reconhecer a eventual devolução de subsídios recebidos? Sim, nós devemos reconhecer a devolução de subsídios recebidos no momento em que surge a obrigação de devolução, no momento em que eles são incorridos, no momento que nos obrigam a devolver um subsídio, devemos reconhecer essa devolução. E esse procedimento é muito importante porque vai assegurar que as demonstrações financeiras refletam corretamente a posição financeira da empresa. Temos aqui alguns exercícios práticos. O número 1 diz que uma empresa adquiriu um equipamento fabril no início do ano N por 240 mil meticais. Esse é o valor da aquisição, tendo emitido um cheque para o seu pagamento. Simultaneamente, foi acreditado na sua conta de depósito de ordem um subsídio de 40%. A vida útil estimada desse equipamento fabril é de 10 anos e a amortização é feita por meio de cotas constantes. Aqui nos dizem que este equipamento fabril tem como valor de aquisição 240 mil meticais e que essa empresa também recebeu um subsídio de 40% desse valor e que a vida útil estimada deste bem é de 10 anos e a amortização é feita pelo método de cotas constantes. Então agora devemos efetuar a contabilização de acordo com a NIF 26. Primeiro devemos registrar a compra de equipamento, a compra de bem, que vai debitar na conta dos ativos tangíveis o valor da aquisição, 240 mil, e vai creditar na conta bancos, que é como a entidade pagou esse ativo. Também será de 240 mil meticais. Depois temos duas possibilidades de registrar o recebimento de subsídio. Podemos debitar a conta bancos, 96 mil, e creditar a conta ativos tangíveis. Também podemos debitar a conta bancos e creditar a conta de rendimentos diferidos. Podemos saber o valor do subsídio da seguinte maneira. Nos disseram que foi recebido um subsídio de 40% do valor da aquisição. Então, temos que fazer 40% de 240 mil, que é 96 mil. Então, assim podemos saber qual foi o subsídio recebido. Depois, disseram-nos que a amortização é feita pelo método de cotas constantes. Sabemos que a amortização é igual a valor da aquisição menos valor residual sobre a vida útil do bem. Não temos valor residual, então faremos 240 mil por 10, que é 24 mil meticais. Mas nós temos que calcular também a amortização mensal, que essa amortização mensal será igual à amortização anual sobre 12, porque um ano tem 12 meses. Então, a amortização mensal será de 2 mil meticais. Então, podemos assim registrar amortizações do período, debitando 2 mil meticais e creditando amortizações combinadas no valor de 2 mil meticais. Temos o segundo exercício que diz que uma empresa recebeu um subsídio relativo. Uma empresa recebeu um subsídio de 90 mil meticais como contrapartida de criação de 40 novos postos de trabalho e a manutenção por 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Primeiro, temos que registrar o subsídio. Disseram-nos que foi recebido um subsídio de 90 mil meticais. Então, vai debitar na nossa conta bancária 90 mil meticais e vai creditar nos rendimentos diferidos relativos a subsídios à exploração, que nesse caso seriam os postos de trabalho. Então, o valor é de 90 mil meticais. E dizem-nos aqui que a sua manutenção foi por 3 anos. Sabemos que um ano tem 12 meses,
e 3 anos tem 36 meses. Então, se formos a fazer 90.000 sobre 36, vamos encontrar os 2.500. Então, devemos registrar onde vai debitar a conta de rendimentos diferidos relativos a subsídios à exploração e vai creditar nos subsídios à exploração relativos ao Estado e outros organismos públicos. Temos, por fim, o exercício 3, que diz que uma empresa recebeu um subsídio relativo à compra de equipamento básico no montante de 500.000 meticais, tendo já recebido 350.000 meticais como rendimentos. No ano corrente, a empresa foi notificada para proceder à devolução de 240.000 meticais, por não ter cumprido integralmente as obrigações estipuladas no contrato de atribuição do subsídio. Qual é o reflexo desta situação na contabilidade? Então, a empresa recebeu um total um subsídio de 500.000 meticais e já havia reconhecido 350.000 meticais como rendimentos, mas teve que fazer uma devolução do valor de 240.000 meticais. Então, acredita-se que assumimos que a compra do ativo foi de 150.000 meticais. Então, nós temos que debitar nessa conta 150.000 meticais e o remanescente vamos registrar nos outros gastos operacionais e, somando esses valores, temos o valor de 240.000 meticais, que é o valor que temos a devolver. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção dispensada.